Imagine como seria o mundo se você não tivesse segundas chances. Imagine como seria a sua vida se você não tivesse segundas chances. Se você não pudesse começar de novo. Se você não pudesse voltar atrás e começar novamente. Imagine como seria a sua vida se todas as suas decisões fossem definitivas e irreversíveis. Como seria a sua vida se você não tivesse segundas chances? Claro, algumas das consequências do nosso passado são de fato definitivas e irreversíveis. Mas nós não somos condenados a ser as mesmas pessoas para sempre. Imagine como seria a sua vida se você não tivesse segundas chances. Primeiro, eu penso que se não tivéssemos segundas chances, nós viveríamos em total solidão. Viveríamos em total solidão porque teríamos afastado de nós as pessoas com quem tivéssemos cultivado uma intimidade suficiente para que essa relação de intimidade pudesse receber o nome de relação de amor, de afeto. Toda vez que nos aproximamos o suficiente de alguém para chegarmos a amar esse alguém, ou nos afeiçoarmos a esse alguém, e desejarmos esse alguém conosco, presente em nossas vidas, toda vez que cultivamos essa proximidade, nós nos ferimos mutuamente. É inevitável que nós nos esbarremos e que esses nossos encontrões, esses esbarrões, gerem feridas, palavras, atos, gestos, padrões de comportamento. E nós então teríamos dito algumas coisas, feito algumas outras coisas, teríamos nos comportado de alguma maneira que estas pessoas teriam sido feridas e estariam longe das nossas vidas, porque nós as teríamos expulsado das nossas vidas, ou em determinado momento elas teriam escolhido ir embora das nossas vidas, porque nos teríamos tornado ameaças para elas. Então imagine se não pudéssemos voltar e fazer essa viagem no tempo, que é a experiência do arrependimento, do perdão e da reconciliação. Porque a experiência do arrependimento, do perdão e da reconciliação é isso, é uma viagem no tempo, em que eu volto, eu vou lá atrás e eu digo, por favor, cancele essa palavra que eu lhe disse. Retire esse ato, não leve em consideração, no nosso momento presente, na nossa relação desse momento, aquilo que eu lhe disse lá atrás. Não leve em consideração para o nosso relacionamento hoje, aquilo que eu lhe fiz lá atrás. Então eu volto no tempo, eu digo, eu me arrependi de ter feito, eu me arrependi de ter dito, eu me arrependi de ter me comportado daquela maneira, por favor, não leve aquilo mais em conta. Me dê uma outra oportunidade, vamos nos reconciliar, vamos nos conciliar, vamos nos aproximar mais uma vez. Vamos chegar a um acordo mais uma vez. Se nós não tivéssemos segundas chances, nós não teríamos pessoas ao nosso lado, ou teríamos apenas relacionamentos superficiais. Relacionamentos tão superficiais que não nos machucaríamos. Ninguém se machuca em relacionamentos superficiais.
E quem vive em relacionamentos superficiais e vive sozinho é a mesma coisa. Quem tem apenas relações superficiais, relações que não chegam a afetar e não chegam a ferir, não chegam a doer. Se você não tem relação com uma pessoa, que essa pessoa pode machucar você, você tem uma relação superficial. E se você só tem relações superficiais, você está numa profunda solidão. Então, se não tivéssemos segundas chances, nós estaríamos vivendo na solidão. Se não tivéssemos segundas chances, nós estaríamos condenados a viver no cativeiro das circunstâncias conforme configuradas a partir dos erros que nós cometemos no passado. Porque nós cometemos erros no passado, e cometemos erros, não significa necessariamente pecado. O que nós fizemos de errado no passado não implica obrigatoriamente juízo de valor sobre o nosso caráter. Nós erramos. E nós erramos porque nós somos humanos, nós não somos perfeitos. Nós estamos num vir a ser, nós não nascemos prontos. Nós estamos aprendendo. Nós erramos porque quando decidimos lá atrás, não tínhamos todas as informações. Ou não fomos capazes de avaliar corretamente as informações que nos eram disponíveis. Ou nos deram informações pela metade. Ou nos deram informações convenientes. Nós erramos porque outras pessoas nos induziram ao erro. Ou erraram porque também eram imperfeitas e nós erramos com elas. Nós confiamos em suas palavras, nós acreditamos em suas promessas, nós dormimos no seu barulho e erramos às vezes coletivamente. E se não tivéssemos a oportunidade de rever decisões, não teríamos a oportunidade de reconfigurar circunstâncias. Rever decisões e poder dizer: sim, é verdade, eu decidi me mudar para Curitiba, agora eu vou voltar para São Paulo. Sim, é verdade, eu decidi comprar esse carro, agora eu vou vender esse carro. Sim, é verdade, eu aceitei ser seu sócio, agora eu não quero mais ser seu sócio. Eu posso decidir diferente do que eu decidi no passado, e ao decidir diferente, as circunstâncias da minha vida mudam. Então, se não tivéssemos segundas chances, nós estaríamos condenados a viver nas mesmas circunstâncias, ou naquelas circunstâncias definidas pelos erros que cometemos no passado. Ou seríamos condenados a viver vitimados pelos processos de morte deflagrados pelos nossos pecados. Porque há coisas que fazemos e que são erros, são equívocos, não são necessariamente pecados, mas há outras que são pecados. Nós as cometemos, nós fizemos essas coisas, nós cometemos esses atos, não porque estávamos equivocados, sinceramente enganados. Nós cometemos porque escolhemos cometer. Sabíamos que era errado, que não deveríamos cometer aquilo e fazer aquilo, mas fizemos. Pagamos para ver. Fizemos a conta da relação custo-benefício e falamos: eu vou bancar, eu vou fazer isso aqui errado e depois eu conserto, depois eu arrumo, e não deu para arrumar. Porque pecado é assim, não dá para arrumar. Quando a gente se mete em pecado, a gente deflagra um processo que foge do nosso controle. Então nós estaríamos condenados a viver vitimados ou vitimizados pelos processos de morte deflagrados pelos pecados que cometemos no passado. E se não tivéssemos segundas chances, aliás, parêntese, eu estou usando a expressão segundas chances no plural, porque é isso mesmo que eu acredito. Eu não acredito que a gente tem só uma segunda chance. A gente tem uma segunda, uma terceira, uma quarta. Ontem, por exemplo, eu mandei no Twitter a pergunta: como seria o mundo se ninguém tivesse uma segunda chance? Aí eu tinha certeza que um crente ia responder:
Sempre tem um crente para responder. Ontem eu tinha certeza absoluta, fosse loteria eu estaria milionário hoje. Porque eu teria acertado. Falei, um crente vai me cornetar aqui nessa tuitada. Eu sabia. A tuitada que ele deu para me cornetar foi: o problema com a segunda chance é que vira terceira, quarta, quinta, aí daqui a pouco é um montão de chance. Falei, é mesmo. Por isso que Jesus mandou a gente perdoar 70 vezes 7. A Bíblia Sagrada diz que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Não diz assim, as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã por uma semana. Diz, as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Então tem segunda, terceira, quarta, tem 40ª chance, tem, porque Deus é assim. Deus nos dá segundas chances. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E não fossem as misericórdias do Senhor, não fossem as nossas segundas chances concedidas por Deus, nós viveríamos de lamentações e apenas de lamentações, porque não haveria nada que se fazer. Apenas olhar para trás e dizer, que pena, que chato que eu fiz isso, ou que mal que eu falei aquilo, ou lamento muito, mas não há nada que se fazer. Olha, desculpa aí o que eu te disse, mas não há nada que eu possa fazer, eu já disse mesmo. Nós viveríamos lamentando, que é o que o profeta faz. Ele escreve um livro cujo título é Lamentações de Jeremias. Ele vem lamentando. Mas num determinado momento do seu lamento, ele diz assim: eu me lembro da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura, do meu pesar. Eu me lembro de tudo isso. Eu olho para trás, eu me lembro de tudo. E quando eu me lembro de tudo isso, a minha alma desfalece dentro de mim. No versículo 21 do capítulo 3, ele diz: todavia, há também alguma coisa da qual me lembro. Eu me lembro daquilo que pode me trazer esperança. E o que é que pode nos trazer esperança? As misericórdias do Senhor. Quem vive se lamentando ou vive de lamentação, vive em função do passado. Quem vive de esperança, vive em função do futuro. Sim, eu enxergo o que eu fiz lá. Enxergo e dói em mim o que eu fiz lá. Eu enxergo as decisões, os pecados, as coisas erradas que eu fiz ou deixei de fazer. Eu enxergo tudo isso. E quando eu enxergo, dói. Mas eu não vivo olhando para lá. Eu não vivo olhando para o passado. E eu não vivo olhando as circunstâncias da minha vida e me lamentando pelo fato de estar aqui nessas circunstâncias. Como é que eu vivo? Eu vivo baseado nas misericórdias do Senhor, que me dão esperança. Eu não vivo olhando para trás, para o passado, eu vivo olhando para o futuro. Daqui para onde vou? Sim, eu sei como cheguei aqui, mas eu não quero ficar o resto da minha vida me lamentando por ter chegado aqui. Eu quero enxergar daqui. Onde posso chegar? Onde posso ir? Para onde posso ir? O que pode ser de mim depois de ter me tornado isso que eu me tornei? E as misericórdias do Senhor é que me dão essa esperança de que as coisas podem mudar. As circunstâncias podem mudar, muitas delas podem mudar. Muitas relações podem mudar. Eu posso mudar, então eu posso olhar para o futuro com esperança. E quando eu li isso no texto, um novo entendimento sobre a misericórdia de Deus veio ao meu coração. Porque quando me ensinaram sobre misericórdia de Deus, me ensinaram, e eu também já ensinei, a diferença entre justiça, misericórdia e graça. Por exemplo, você marcou o piquenique.
no feriado. Você merece que chova no seu feriado, chova muito. E mais do que merece chuva no seu feriado, você merece um raio na sua cabeça. E Deus manda chuva e manda raio. Justiça. Você tem o que merece. Deus manda um raio na sua cabeça. Justiça. Misericórdia. Você merece chuva e raio na sua cabeça. E Deus não manda nada. Fica lá te olhando e fala, não vou mandar nada. Vou ter misericórdia. Você já sai de casa assim, achando que vai cair um raio na sua cabeça. Você até se prepara. Assim, aí você olha e... beleza. Essa é aquela vez que você faz você enfia o pé na jaca. Aí você fala assim, agora ferrou de vez. Deus vai descer a mão em cima de mim. E você se safa. Ninguém descobre, dá certo no final. Você fala, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado aí pela sua misericórdia. Porque nessa hora, a gente só ora pedindo a Deus misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia. Tipo, não manda o raio. E Deus não manda o raio, ele fica quieto. Agora, graça, né? Então tem justiça, misericórdia, graça. Você merece um raio na sua cabeça e que chova mesmo, canivete. Vem um sol maravilhoso no seu piquenique, um dia lindo, céu limpo. Você olha e Deus, Senhor, eu não mereço isso. Aí ele fala, sei, estou sabendo. Eu sei bem o que você merece. Mas estou te dando esse dia de sol maravilhoso para você saber que eu não te trato de acordo com o que você merece ou deixa de merecer. Eu te trato pela minha graça. Eu aprendi assim. E quando eu aprendi assim, eu aprendi que a misericórdia era uma certa passividade de Deus diante dos nossos pecados. É Deus não fazer nada. É Deus ficar de boa com a gente. Somente que aqui nesse texto de Lamentações de Jeremias, quando Jeremias está falando assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, ele fala isso aqui debaixo do juízo de Deus. Porque aqui, quando Jeremias está escrevendo esse texto, ele está numa situação em que o povo de Israel merecia um raio na cabeça, e Deus mandou o raio na cabeça dos caras. Israel, o povo de Israel, abandonou a Deus, correu atrás dos ídolos, dos Baalins, Baalins. Israel correu atrás dos ídolos, dos Baalins. O profeta Jeremias, lá no livro dele mesmo, não nas Lamentações, no capítulo 3 do livro dele, ele diz assim, que Deus ficou assim, ele ficou estupefato de que Israel correu atrás de outros deuses. E Deus diz assim, pensa o absurdo que é isso. Israel me abandonou a mim, manancial de águas vivas, e foi beber água empoçada da chuva. Em vez de ter um manancial de águas vivas, ele foi beber água empoçada de chuva. Pensa nisso, que absurdo! E isso despertou a ira de Deus, e Deus olhou para Israel e falou, vocês são insanos, vocês merecem um raio na cabeça de vocês, e Deus manda um raio na cabeça de Israel, e esse raio atende pelo nome de Babilônia. E a Babilônia entra no território de Israel, destrói Jerusalém, passa por cima de Jerusalém, mata as crianças, mata os sacerdotes, estupra, violenta, abusa das mulheres, mata os idosos, leva embora de Jerusalém apenas os jovens fortes para o trabalho e a elite intelectual de Israel para ser escrava na Babilônia. E Jeremias está assistindo isso acontecer. É do meio do juízo de Deus que Jeremias diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos.
Falei, aí tem alguma coisa estranha. Como que Deus manda um raio na cabeça de Israel? E Deus exerce juízo. E Jeremias olha para Deus e diz, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Foi aí que eu entendi que a misericórdia não é essa passividade de Deus diante dos nossos pecados. A misericórdia de Deus é a ação de Deus que cria para nós a oportunidade das segundas chances. Não é que Deus fica quieto e parado. Ele poderia passar o polegar em cima de Israel, aniquilar Israel, fazer Israel sumir do mapa. Mas ele não faz isso. Ele vai lá e faz com que os castelos de Israel desmoronem. Ele vai lá e vira de cabeça para baixo o mundo que Israel construiu sem ele. Ele vai lá e diz assim, acorda, esse caminho de vocês é caminho de morte. Eu vou mostrar para vocês onde isso vai dar. E Deus simplesmente acelera o tempo. E faz com que aquele processo de morte que começou, aconteça em tempo recorde. Israel se veja no chão. E agora é obrigado a se olhar no espelho. E agora, debaixo do juízo de Deus, Israel olha para trás e o profeta faz isso e diz assim, foi ali, foi aquilo, foi aquele comportamento, aquela postura, aquela atitude, aquele tipo de coração, aquele comportamento repetido, aquele hábito, aquelas relações, aquelas devoções, aquelas paixões que me trouxeram até aqui, a essa desolação. E aí então o profeta diz assim, obrigado, Senhor, porque os meus olhos se abriram. E agora eu tenho futuro e esperança, porque o Senhor está me dando uma nova chance. A misericórdia de Deus é aquilo que nos chama a nós nos reconstruirmos. Não é que, quando ele diz assim, olha, a misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, não é que Deus, ele vinha assim para nos destruir e resolveu não nos destruir. Foi misericordioso. Ser misericordioso da parte de Deus é conceder a cada um de nós a oportunidade de nos refazermos, de nos reconstruirmos, de nos enxergarmos, de nos percebermos, de percebermos o nosso entorno, de percebermos as nossas circunstâncias e situações, e escolhermos novos caminhos, e nos submetermos a processos de mudança, porque é isso que impede que a gente seja destruído. O que impede que a gente seja destruído não é que Deus recolhe a sua mão e deixa de nos destruir. O que impede que nós sejamos destruídos é que antes de nos destruirmos a nós mesmos, Deus nos dá a oportunidade de nos reconstruirmos. Não é o que Deus deixa de fazer, no sentido de não nos punir, que explica o fato de que não fomos ainda destruídos. Nós não fomos ainda destruídos, porque Deus nos tem concedido repetidas oportunidades de mudança. É como se Deus dissesse assim para mim, Ed, nesse caminho, ali na frente você morre, mude. Escolha outro caminho. Decida outra coisa. Não insista nessa postura.
Ed, se você mantiver essa sua palavra, ali na frente o dano vai ser muito grande. Retire essa palavra, volte atrás na sua decisão, peça perdão, reconcilie-se, abandone esse hábito, pega outra estrada, construa essa relação aí de um outro jeito, porque se continuar desse jeito, ali na frente acaba. E aí você se destrói. Esse caminho seu vai terminar em destruição. Então acorda. Isso é um ato da misericórdia de Deus. Dar uma sacudida na gente, dar uma trombada na gente, para a gente... Por isso a misericórdia não é só essa intervenção de Deus que oportuniza as nossas mudanças, mas a misericórdia é esse ambiente que a gente vive e que nos dá segundas chances. O que é a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus é o ambiente das segundas chances. Claro, nós vamos mudando ao longo do tempo, mas quase que em termos absolutos, nós mudamos quando somos obrigados a mudar. Quando não tem jeito mais, a gente muda. O Departamento de Saúde do governo norte-americano fez uma pesquisa em razão dos trilhões e trilhões de dólares que eles gastam com saúde, programas de saúde. Isso foi para os norte-americanos. Eu não sei como seria essa pesquisa aqui no Brasil, mas tenho lá minhas suspeitas. E nessa pesquisa eles concluíram que de cada 10 pessoas que recebem um diagnóstico do tipo, ou você muda, ou você morre, o médico chama o paciente e diz assim: minha senhora, ou a senhora muda os seus hábitos, meu senhor, ou o senhor muda os seus hábitos, ou o senhor vai morrer. De cada 10 pessoas, apenas uma muda. Você pode acreditar nisso? De cada 10, apenas uma. Isso demonstra o quão relutantes à mudança nós somos. Nós só mudamos em último caso. A gente estica o elástico até onde dá, para não mudar. Até que uma tragédia faz a gente mudar, até que uma situação faz a gente mudar, até que uma decisão de outra pessoa faz a gente mudar. Mas a gente só muda em último caso, se é que muda. Mas as misericórdias do Senhor são o chamado de Deus para a gente mudar antes. Porque se a gente muda somente quando é obrigado a mudar, a gente não muda, a gente é mudado. Quem muda somente quando é obrigado a mudar, não muda, é mudado. É obrigado a mudar, então não mudou. Não escolheu mudar, foi forçado a mudar. Não teve outra alternativa a não ser mudar. Foi empurrado para fora da sua zona de conforto e foi contrariado ainda. Então não mudou. E isso, pessoas assim, desculpa eu falar desse jeito, viver dessa maneira, viver da maneira, qual maneira? Não escolhendo mudanças, negligenciando a oportunidade de mudanças. Quer dizer, quando a gente vive dessa maneira,
em que a gente só muda quando é obrigado. E a gente negligencia o fato de que nós podemos ser protagonistas de mudanças. Nós podemos mudar porque escolhemos mudar. Quem vive dessa maneira se assemelha a um bicho. Os bichos é que são assim, eles não mudam. Os bichos é que são assim. Porque os bichos, eles são programados geneticamente. O bicho, ele nasce, tem na selva, eu visitei esse lugar na selva uma vez, é uma esteira assim que tem. E tem vários anjos em volta dessa esteira. Eu fui lá. E os anjos, eles têm chips. Que à medida em que os seres vêm nessa esteira rolante, assim, eles colocam chip nos seres. Girafa, tigre, lobo, João de Barro, chip. Aí o João de Barro vem lá um negocinho assim, aí um anjo olha e põe João de Barro, aí voa. Aí vai fazer casa de João de Barro igual o resto da vida. Você nunca vai encontrar um João de Barro que fez uma casa com elevador, sauna, piscina. Nunca vai encontrar. Porque ele é João de Barro. Por exemplo, o camarada que diz assim: quando você casou comigo, você já sabia que eu era assim. Eu sabia que você era assim. O que eu não sabia é que você ia continuar assim durante 30 anos. Porque quem era assim e continua assim durante 20 anos é cachorro, é gato, é bicho. Quem diz, eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim, é Gabriela, que é o quê? Não é bonitinha, cravo e canela, é um bicho, não é um ser humano. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E nós, seres humanos, temos esse privilégio maravilhoso de que, sendo criados à imagem e semelhança de Deus, nós vivemos a tensão e o conflito constante entre a liberdade que Deus nos concedeu e a responsabilidade que lhe corresponde. O que é ser responsável? É ter a prerrogativa de responder. Ser responsável. Então eu sou responsável à medida em que tenho a prerrogativa de dar a resposta. E o que a palavra de Deus está dizendo para mim é que toda manhã, quando o sol se levanta, as misericórdias do Senhor se renovam, e Deus olha para mim e diz: Ed René, meu filho, bom dia. Eu digo: bom dia, Senhor, obrigado pela vida, obrigado por eu estar vivo aqui, o Senhor me trazer da morte de novo para a vida, mais uma vez. Aí ele diz: então, e como é que você vai responder a esse novo dia que eu estou lhe dando? Não me diga que você vai fazer a mesma coisa que você fez nos últimos 10 anos. Você vai continuar se comportando desse jeito. Sei, você vai continuar tratando sua mulher assim. Você vai continuar tratando seu filho, sua filha desse jeito. Você vai continuar fazendo negócio desse jeito. Você vai manter esse negócio, esse seu hábito de mentir para os outros. Você vai fazer isso. Você vai continuar respondendo do mesmo jeito. Você está mais parecendo um cachorro, meu filho. Você não é um cachorro. Você é um ser criado à minha imagem e semelhança. Você pode responder diferente. Olha para frente. As minhas misericórdias estão aí, de novo na sua vida, dando a você segundas chances. Tenha esperança para o futuro. Você pode ser diferente. Você pode configurar a sua vida de maneira diferente. Eu estou dizendo que você pode, porque as minhas misericórdias se renovaram sobre você hoje. O que eu quero dizer para você que está me ouvindo agora? O que eu quero dizer para você? Não espere que as circunstâncias, que a vida,
que terceiros, que a mão pesada de Deus obrigue você a mudar. Não. Escolha mudar. Escolha fazer valer isso que Deus lhe deu, que é a possibilidade de ser diferente, de fazer diferente. Eu não estou dizendo que você necessariamente precisa mudar. O que eu estou dizendo é que você obrigatoriamente deve perguntar a você mesmo, a você mesma, e perguntar a Deus se você precisa mudar. Em que precisa mudar? E escolha mudar. Tem que ter coragem para fazer isso. Tem que ter coragem para se ajoelhar e falar assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Bem feito que você veio aqui hoje à noite. Você poderia não ter vindo. Você veio. Agora, você não tem desculpa. Você ouviu esse monte de coisa que eu te falei. Você ouviu. E agora, quando você for dormir hoje à noite, essa palavra de Deus é viva, ela vai entrar em você, ela vai lá onde separa, junta em medula. Ela vai lá te visitar, lá no fundo da sua alma e do seu coração. E quando ela chegar lá, receba isso como um ato da misericórdia de Deus chamando você e dizendo assim: acorda, eu estou te dando uma segunda chance. Acredite na possibilidade da mudança. Acredite na possibilidade da mudança. No Salmo 23, o salmista diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. O Eugene Peterson, na Bíblia, a mensagem diz assim, que a bondade e a misericórdia do Senhor correrão atrás de mim enquanto eu viver. Você fica imaginando a bondade e a misericórdia de Deus correndo atrás de mim e eu correndo delas. Eu não sei como é que pode ser um negócio desse. Eu num caminho ruim, mal, e Deus fala assim: bondade e misericórdia, corre atrás do Ed, senão ele vai se destruir. Aí a bondade e a misericórdia saem numa disparada atrás de mim e eu fugindo delas. Para! Deixa a bondade e a misericórdia de Deus encontrar você, te alcançar. Deixa Ele começar a fazer coisas novas na sua vida. Não tenha medo das mudanças que Deus vai fazer na sua vida. Sabe uma coisa que atrapalha muito a gente mudar? A gente não consegue acreditar que a nossa vida vai ser melhor depois da mudança. Mas a Bíblia Sagrada diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Não tenha medo de falar para Deus assim: Senhor, o que precisa mudar em mim? Não tenha medo. Deus é bom. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A misericórdia do Senhor cobre a sua vida. A graça de Deus é o favor de Deus, é o sol sobre a sua vida. Você conhece tantas pessoas que mudaram, tantas histórias de transformações, tantos testemunhos de mudanças.
Ah, Ed, mas eu estou há tanto tempo querendo mudar. Não desista. Ah, mas a minha vida não muda. Continua. Você vai o quê? Se entregar à vida que não mudou? Vai sentar e ficar lamentando? Ou vai trazer ao seu coração o que pode te dar esperança? A misericórdia do Senhor está te dando mais uma chance. Olha, sabe que durante muito tempo eu fiz a crítica da pós-modernidade dizendo o seguinte: a modernidade prometeu um monte de coisa que não entregou. Nós nos desenvolvemos científica, teológica e tecnologicamente, mas ainda morremos de hepatite C. Ontem, um médico da nossa igreja disse assim para mim: pastor, foi descoberta a cura para a hepatite C. Aí eu falei: não me diga. Falei: quer dizer que não se morre mais de hepatite C? Ele disse: não, pastor, quer dizer que tem cura. Até antes de ontem não tinha cura. Agora tem cura para a hepatite C. O tratamento é caro, tem fila, é difícil, mas tem cura. Enquanto a gente está vivo, há possibilidade de mudança. E Deus está nos dando mais uma chance. Então, não desista, não sente aí na sua situação e fique se lamentando. Não, olhe para o futuro. Olhe com esperança para o futuro, porque se você está vivo, Deus está te dando uma segunda chance. Agora, pelo amor de Deus, peça ajuda para mudar. Peça ajuda. E não tenha vergonha de pedir ajuda. Se aceita uma sugestão, não peça no Facebook. Não pendure no varal. Não pendure na sua janela. Ok? Mas peça ajuda. Vá ao médico. Aceite tomar um comprimido. Fui ao médico. Meu médico me disse o seguinte: o Ed, esse aqui, ó, você corta em 3. Toma só 1/3 desse comprimido aqui, ó. Você entendeu? Só 1/3. Falei: desse tamanho assim? Falei: doutor, mas toma 1/3 desse. Quando você voltar das férias, a gente se encontra novamente. Peça ajuda. Vá ao médico. Comece a fazer terapia. Comece a frequentar reunião de oração. Você que diz assim: ah, vou marcar uma hora com o pastor Levi, vou marcar uma hora com o pastor Cláudio, vou marcar uma hora com o pastor. Marca. Você está 3 anos dizendo que vai marcar a hora. Marca. Marca a hora. Ouça o testemunho, o feedback das pessoas que amam você e dizem para você que você precisa mudar. Ouça. Considere a possibilidade que essas pessoas têm razão, elas estão enxergando em você coisa que você não está enxergando. Ouça. E feche a porta do seu quarto. Ajoelhe-se e renda-se para Deus. Porque o Senhor Jesus disse que nós deveríamos orar assim: entrar no quarto, fechar a porta, e deveríamos nos ajoelhar. E o nosso Pai, que nos vê em secreto, nos dá a recompensa. Essa fala de Jesus é uma das mais lindas que Jesus disse a respeito de oração, porque Ele não disse que a oração é o que Deus ouve. Ele disse assim: olha, feche a porta do seu quarto e ore, porque o seu Pai que ouve, não, Ele não disse ouve, Ele disse que vê. Porque há momentos das nossas vidas que a gente não tem o que dizer para Deus. Aliás, nós já dissemos tudo que tinha para ser dito.
Há momentos da nossa vida que a gente só fecha a porta, se ajoelha e fica lá. E diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus tem. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Pelo amor de Deus, não desperdice a misericórdia de Deus na sua vida. Tenha coragem de dar um passo, dizer assim: Senhor, vamos lá. Vamos mais uma jornada aí. Vamos começar novos processos de mudança na minha vida. Eu não desejo a você apenas um feliz ano novo. Eu desejo a você um feliz você novo em 2016. Porque você novo, você nova, você é capaz de enfrentar qualquer 2016 que vier. Mas olhe para o futuro com esperança. Porque quando o sol nascer em 2016, as misericórdias do Senhor terão nascido junto com ele, sol. Que Deus te abençoe. Amém.